A paz do Senhor, amados irmãos. Você está feliz pelo dia de vida, pela saúde, pelo dom da vida? Você está feliz porque Deus lhe dá a oportunidade de começar mais uma semana na sua presença, na sua casa? Quem pode adorar a Ele por isso? Graças a Deus. Vamos aproveitar que estamos em pé para a leitura de um texto bíblico. Eu lhes convido a abrirmos a Bíblia Sagrada no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, segundo Samuel, capítulo 24, versículo 21 a seguir. Segundo Samuel 24 e 21. Como é bom ouvir, folhear das páginas da Bíblia Sagrada. Só esse barulhinho aí já nos alimenta, não é? Segundo Samuel 24 e 21. Vocês acharam? Para quem não achou, está aí também, não é? No Data Show. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Deus: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, eis aí os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor, teu Deus, tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém? Podeis assentar, queridos irmãos. O texto que nós lemos apresenta a história do rei Davi, que tomou umas atitudes um pouco assim inusitadas e o fez receber da parte de Deus, de certa forma, um castigo. E ele então, para aplacar a ira do Senhor, fez um propósito de ir até a eira de Araúna e ali oferecer um sacrifício ao Senhor. Esta eira de Araúna, um pedaço de terra, um pedaço de chão, vamos assim dizer, um sítio, uma chácara, uma eira, não é? Pertencente a este homem, Araúna. Esta eira, esta propriedade, se localizava num lugar muito especial, numa localidade que, de certa forma, pela sua história, pela história daquela localidade, tinha um sentido, um significado muito importante. Por quê? Foi nessa eira ou nessa localidade, que estava também o Monte Moriá. A eira de Araúna localizava-se justamente nas imediações do Monte Moriá. Aquele monte aonde Abraão subiu com Isaque, seu filho amado, para o sacrificar. E ele, nas suas palavras, disse: iremos ali e adoraremos ao Senhor e voltaremos. Foi nessa localidade que Abraão então passou por esse grande desafio, mas ele subiu o monte com o espírito de verdadeiro adorador. Também é nessa localidade que posteriormente
pela orientação de Davi, seu filho Salomão, construiu um templo para que o povo pudesse, nesse templo, adorar e glorificar ao Senhor. E Salomão fez tudo do bom e do melhor na construção daquele templo, justamente nessa localidade, na eira de Araúna, nas imediações do Monte Moriá. A Bíblia Sagrada nos diz, através de Paulo, no capítulo 12 de Romanos, Paulo ele nos faz mais do que um convite, ele nos faz mais do que um apelo. Ele diz as seguintes palavras no capítulo 12 de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa palavra de Paulo, ela é muito intensa, ela é muito forte, ela é muito profunda. Paulo, amados irmãos, como que num apelo muito intenso, parece que eu vejo, se eu pudesse aqui usar da imaginação para trazer à tona essa palavra de Paulo, parece que eu estou vendo Paulo se dirigindo a mim, se dirigindo a nós que aqui estamos, e Paulo quase que de joelhos assim falando: pelo amor de Deus, meus irmãos, quando vocês vierem para a igreja, apresentem um culto vivo, santo e agradável. Eu peço de joelhos, façam o melhor para Deus. Eu rogo, pelo amor de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Façam o melhor para o Senhor. Quem veio aqui oferecer o melhor para Deus? Quem veio aqui apresentar ao Senhor o seu melhor? Lá na antiga aliança, lá no tempo da lei, lá nos dias de Moisés, quando Deus revelou a lei para Moisés, Deus estabeleceu 3 festas específicas para o povo. E a Bíblia diz lá em Êxodo 23, que ao longo da realização dessas festas, o povo não podia apresentar-se vazio perante o Senhor. Eles tinham sempre que trazer algo para Deus, e por ocasião da festa das primícias, a primeira espiga de milho, o primeiro feixe de trigo, as primícias da colheita, aquilo que eles tinham colhido de melhor, eles tinham que trazer e oferecer ao Senhor, porque Deus merece o nosso melhor. Deus merece o nosso melhor. Um culto não substitui outro culto. A cada culto que você vem, você tem que oferecer o seu melhor para Deus. Se o culto de ceia ontem foi bom, hoje você tem que oferecer um culto melhor ainda, porque Deus merece o nosso melhor. Como é que você veio aqui esta noite? E quanto custa o teu sacrifício, o teu culto aqui esta noite? Sim, porque tem gente, amados irmãos, longe de mim doutrinar a igreja, se bem que doutrinar é ensinar, e não há mal algum nisso, mas eu sei que os irmãos são muito bem ensinados e orientados aqui. Mas hoje nós estamos vivendo num contexto da nossa fé, dos nossos princípios cristãos, que está muito aquém daquilo que a Bíblia estabelece para nós como igreja e como adoradores do Senhor. Hoje tem muita gente que vem na igreja por mero costume. Hoje tem muita gente que vem na igreja como se a igreja fosse um clube social, onde você é sócio cadastrado no hall de membros, paga a sua mensalidade entregando o dízimo mensalmente, mas a igreja não é nada disso. Nós estamos aqui antes de qualquer coisa, antes
antes de termos o nosso nome registrado no rol de membros, antes de termos o nosso nome registrado no livro caixa da igreja, estamos aqui porque o nosso nome está registrado no livro da vida. Estamos aqui porque somos adoradores, estamos aqui porque somos servos e agradecidos a Deus pelo dom da nossa salvação. Só quem é grato ao Senhor sabe o que é levantar a mão no santuário e dizer: glória a Deus, aleluia, o Senhor me salvou, o Senhor me transformou, o Senhor mudou a minha maneira de ser. Por isso toda honra e toda glória ao Senhor. Mas assim como no primeiro culto de toda a humanidade, no primeiro culto que a Bíblia registra, e ela registra a situação de dois adoradores, lá no capítulo 4 de Gênesis, quando a Bíblia fala acerca da primeira oferta que lhe foi oferecida através de Abel e de Caim. A Bíblia diz que Abel ofereceu aquilo que ele tinha do seu rebanho ao Senhor, e ele trouxe do seu rebanho e ofereceu a sua oferta a Deus, e a sua oferta subiu perante o Senhor e foi recebida pelo Senhor. Mas quando chegou a vez de Caim, a Caim lhe trouxe os frutos da terra e apresentou da mesma maneira, ou quase que da mesma maneira, e ele apresentou ao Senhor, e diz a Bíblia que Deus atentou para a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Mas por quê? Por causa do valor monetário da oferta, porque um era cordeiro e outro era o produto da terra? Não, a Bíblia é muito clara quando o Senhor se reporta a Caim e diz: Caim, se bem fizeres, porventura não haverá aceitação para ti. Não tem nada a ver o valor da tua oferta, Caim. O que importa é a maneira, é a forma como você está oferecendo. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Quem sabe Caim foi apresentar a sua oferta para não ficar para trás do seu irmão. Se Abel vai, eu também vou. Se Abel faz, eu também faço. Deus não quer esse tipo de adoradores. Deus não quer esse tipo de culto. Deus não quer que você venha na igreja porque o teu papai e a tua mamãe, jovem, adolescente, criança, te amarra pelos braços e te traz aqui e te força a estar aqui. Deus não quer que estejamos aqui porque a nossa esposa nos força, porque o nosso esposo nos traz. Deus quer que estejamos aqui com o espírito voluntário, com o coração aberto, liberal, para cultuar a Ele e receber dEle também as suas promessas. Aí tem muita gente que vem para a igreja, irmão Gumercindo, parece que foi batizado no limão, parece que tomou vinagre o dia inteiro, porque vem meio forçado para o culto. Se eu não for para a igreja, amanhã o pastor Birá está me ligando o que aconteceu. Se eu passar uma semana, ele já vai bater lá em casa para perguntar por que eu não frequentei os cultos da igreja. Então eu vou. E aí você vem meio que fechado para cá, meio que imposto, e aí fica muita gente com cara fechada, semelhante como Caim. A Bíblia diz que porque Deus rejeitou a oferta de Caim, o seu semblante se mudou, ele fechou a cara, ele se irou, ele ficou com um sentimento negativo, porque ele estava ali meio que imposto
imposto, uma coisa assim meio que obrigatória. O que custa o teu sacrifício nesta noite? Será que tem algum valor? Porque quando oferecemos a oferta de Abel, nada nos impede de levantarmos a mão e adorarmos a Deus, cultuarmos a Ele, sentirmos a sua presença, darmos liberdade ao seu Santo Espírito, aleluia. Como tem sido o nosso culto, a nossa oferta? Certa feita Jesus, lá no capítulo 15 de Mateus, ele observando alguns adoradores, algumas pessoas que estavam no templo para adorar, para glorificar a Deus, para cantar, para salmodiar e até para dizimar e contribuir, mas Jesus, observando a eles, disse assim o seguinte para aqueles homens: esse povo aí que vocês estão vendo, ó, me adoram só de lábios, mas o coração está longe de mim. Parecem mais sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro há coisas estragadas, coisas que não me agradam. Meus prezados irmãos, que sejamos adoradores de corpo, alma e espírito, que sejamos adoradores por dentro e por fora, que a nossa adoração não seja apenas para apresentar uma boa técnica vocal, uma boa técnica musical, para apresentar a nossa bela voz, mas que a nossa adoração saia do profundo da alma, como disse Davi no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Há benefício de Deus na sua vida? Tem razão para você bendizer a Deus? Tem razão para você glorificar ao Senhor? Então agora dê o teu melhor, glória a Deus, dê o teu melhor, aleluia, dê o teu melhor para Deus nesta noite. Lá no Monte Moriá, Deus pediu para Abraão o que ele tinha de melhor. Deus disse a Abraão: Abraão, cadê teu filho? O meu filho, Senhor? A promessa que o Senhor me fez? É aquela promessa que eu te disse, que eu te fiz lá atrás, Abraão, dizendo que você geraria um filho. E lembra-se, Abraão, que você e Sara riram, porque já eram avançados em idade, achavam que não ia acontecer, mas mesmo depois dos 90 anos, eu te agraciei e te dei um filho, Abraão. Lembra daquele garoto que você tanto ama? A minha promessa para você, lembro, Senhor. É o meu filho amado, filho que eu tanto amo. Eu o vejo correndo no pátio aqui de casa, na sua adolescência. Vejo brincando com os outros meninos. Pois é, Abraão, pega o menino, sobe o monte. Pega a promessa, sobe o monte. Eu quero ela de volta. Eu quero a promessa de volta. E aí Deus coloca Abraão em prova, como Deus nos coloca em prova também. Deus, com aquela atitude, estava dizendo a Abraão: eu quero saber se você ama mais o Deus da promessa ou a promessa de Deus. O que é que tem mais valor para você? O meu nome, a minha presença, eu, Abraão, eu, o teu Deus, que te abençoei e te dei Isaque, ou se é o próprio Isaque, a própria promessa? O que é que vale mais para você? Sobe o monte e me oferece o teu único filho. Me dá a promessa de volta. E Abraão não hesitou, pegou o seu menino pela mão, ajuntou os seus criados e disse: venham comigo até o Monte Moriá. Chegando no pé do monte, disse: agora vocês fiquem aí, criados, vocês fiquem aí, serviçais. Eu e o menino subiremos o monte para adorar, mas vocês nos aguardem. Deus é fiel, mas eu vou voltar e o meu filho vai voltar comigo. Eu não vou lhe negar aquilo que eu tenho de melhor. E quando Abraão
estava prestes a imolar o seu filho, o Senhor brada alto lá: Abraão, agora eu sei que tu temes o meu nome. Você não me negaste o que você tinha de melhor. Você não me negaste o teu único filho, por isso eu vou te abençoar. Por isso você vai prosperar. Meu amado, o que é que vale mais na sua vida? A cura que Deus te deu ou o Deus que te curou? O que é que vale mais na tua vida? A tua prosperidade financeira ou o Deus que te fez prosperar? Você tem o que tem por causa dele. Você é o que é por causa dele. Você sente o que sente por causa dele. E então, dê o teu melhor para ele. Glorifique e exalte o nome dele. Aleluia! Glórias a Deus. Vamos adorar a Deus pelo que Ele é, e não somente por aquilo que Ele faz. A teologia da prosperidade, a falsa e aparente teologia da prosperidade, justamente nos leva a adorar a Deus pelo que Ele faz. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina e nos pede que adoremos a Deus pelo que Ele é. Com carro ou sem carro, glória a Deus. Com casa ou sem casa, aleluia. Com saúde ou sem saúde, louvado seja Deus. Adore ao Senhor pelo que Ele é, porque Ele já deu o melhor por você. A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por amor de nós. Porque Deus amou de tal maneira o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já nos deu o seu melhor. Vamos retribuir dando o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor. Meu amado, fica aqui um conselho: cada vez que você cantar, cante como se fosse o último hino que você estivesse oferecendo. Cada vez que você tocar o seu teclado, a sua bateria, a sua guitarra, o faça como sendo a última música que você vai tocar. Cada vez que você orar, cada vez que você pregar, faça-o como se fosse a última vez e ofereça o teu melhor. Quanto custa o teu sacrifício? Davi, amados irmãos, tomou uma atitude precipitada. Deus estava ali honrando muitas conquistas, muitas vitórias. No meio das batalhas, o Senhor sempre lhe fazia um vencedor com o seu exército, até o dia que Davi chamou o seu general, o seu capitão, Joabe, e disse: Joabe, enumera o povo, enumera os nossos soldados, o nosso exército. E Joabe disse: mas para que isso, ó rei? O Senhor está vencendo, com muito, com pouco, Deus está lhe dando vitória. Não, mas eu quero que você enumere. Talvez na presunção de dizer assim: poxa, eu tenho um exército grandioso sobre o meu comando, eu sou rei de uma grande nação. Quem sabe um pouquinho de orgulho subiu no coração de Davi, e aquilo não foi bom aos olhos de Deus, e o Senhor então chama a Davi e diz: o negócio é o seguinte, Davi, o negócio é o seguinte, o que é que se está fazendo? Me fale uma coisa aqui, o que é que você prefere? Versículo 13. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse: que queres que o Senhor te faça? 7 anos de fome te venham à tua terra, que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na terra. Me diga aí o que você quer, porque a tua atitude não subiu bem aos olhos do Senhor. Então, Davi respondeu: estou em grande angústia. Caiamos na mão de Deus, na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Caia eu na mão de Deus e não caia na mão dos meus inimigos. Eu preciso tomar uma atitude para aplacar a ira do Senhor.
Eu preciso tomar uma atitude para reverter esta situação que eu mesmo criei. E aí Davi teve um estalo em sua mente. Já sei como tocar no coração de Deus. Já sei como reverter tudo isso. E se tem uma coisa que Davi era mestre, era tocar no coração de Deus. Tanto é que ele escreveu o Salmo 51 e ele disse: a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E é assim que eu tenho que chegar diante do Senhor. E ele então arruma lá os seus criados e diz: venham comigo. Mas nós não vamos a um lugar qualquer, nós vamos em um lugar especial. Nós vamos lá no Monte Moriá, na terra de Araúna, onde Abraão ia oferecer o seu melhor. Eu quero oferecer o meu melhor em sacrifício ao Senhor. Venham comigo. E lá foram eles para a eira de Araúna. Chegando na eira, Araúna se sentiu honrado. O rei, na minha propriedade. Ó rei, o que o Senhor vieste bem fazer aqui? Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Pois não, rei, olha, eu tenho aí os meus bois com que eu aro a terra, mas não tem importância. Pega os meus bois, está aqui os aparelhos, você pode, ó rei, queimar tudo, usa como lenha, não tem importância, oferece o teu sacrifício e digo mais, que Deus seja contigo. E Davi disse: não é assim, Araúna, eu não vim aqui pegar carona em sacrifício de ninguém. Eu não vim aqui oferecer a meu Deus um culto encostado nas coisas de ninguém. Eu quero que você ponha preço nisso tudo, porque eu não vou oferecer ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Eu preciso tocar no coração de Deus. Ele tem que ver veracidade na minha alma. Ele tem que ver sinceridade no meu holocausto. Ele tem que ver verdade naquilo que eu vou lhe apresentar. Põe aí preço, porque eu vou te pagar e eu quero oferecer o meu melhor para Deus. Meu amado irmão, o que você trouxe nesta noite para oferecer ao Senhor teu Deus? O que você tem aqui hoje para oferecer ao Senhor teu Deus? Às vezes a gente vem para o culto esperando só receber de alguém, esperando receber de Araúna os bois, esperando receber de Araúna o equipamento para fazer o holocausto. Não, 1000 vezes não. O culto é teu, você tem que trazer a oferta, você tem que trazer o cordeiro, você tem que pagar o seu preço para apresentar ao Senhor o teu melhor. Apresentar ao Senhor o teu melhor. Quem já foi abençoado por Deus aqui um dia? Está aí uma razão para você apresentar o teu melhor. Eu me lembro de Maria, irmã de Lázaro. Maria, amados irmãos, ela vivia sempre aos pés do Senhor. Sempre que Jesus se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro, Maria estava lá aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos do Senhor, enquanto Marta estava na cozinha. E nós projetamos em Marta e Maria, Marta, o protótipo do crente material, Maria, o protótipo do crente espiritual. Mas você já leu bem a história dessa família? Lázaro estava enfermo e mandaram chamar Jesus. Jesus levou 4 dias para chegar. Quando chegou, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Aí Jesus chega na aldeia, ele não vai na casa de Marta e Maria. Não, ele chega na aldeia e manda chamar as mulheres. Manda chamar aqui Marta e Maria e me mostrem aonde colocaram Lázaro, meu amigo. Marta vem. Mas Maria não quis saber de encontrar Jesus.
Disse, eu não vou. Quando nós mais precisava dele, ele não apareceu. Agora que faz 4 dias ele aparece e diz que era nosso amigo, eu não vou. Diz a Bíblia, leia bem a passagem, você vai encontrar lá, que alguns judeus tentavam motivar a Maria, incentivar a Maria a sair daquele estado depressivo que ela estava. Aí, Marta foi encontrar-se com Jesus. Jesus perguntou, e Maria? Maria ficou em casa, não quer lhe ver. Vai chamá-la. E lá vai Marta. Mana, Jesus está te esperando. Vamos lá, mana. Sabe aqueles crentes que a gente tem que pegar pela mão? Vamos para a igreja, irmão. Jesus está te aguardando. Você lembra que Jesus te ama? Tudo que Ele fez, vamos para a igreja, irmão. Porque tem crente assim, que a gente tem que carregar no colo. Qualquer coisinha já se afasta dos cultos da igreja. Precisa dos crentes Marta, para ir lá buscar em casa e dizer, Jesus está te chamando. E aí ela veio, diante da insistência da sua irmã, ela veio. E aí vocês conhecem a história, Jesus ressuscitou Marta, ressuscitou Lázaro, não é? E elas abraçaram a Lázaro, voltaram para casa e Jesus saiu de Betânia. Passou-se um tempo, Jesus volta na aldeia e a rotina volta ao mesmo. Vai se hospedar na casa da família. Lázaro, ressuscitado, agora está lá. Marta, como sempre, na cozinha, preparando a melhor refeição, preparando uma mesa bonita para receber o seu mestre, o seu Senhor. Mas e cadê Maria? Maria agora estava lá no quarto. Ele está aqui. Que fiasco que eu fiz. Que vergonha. Eu fiquei aborrecida com ele, achei que ele tinha nos abandonado. Mas não, Ele fez um milagre na nossa casa. Hoje essa multidão está aqui em casa. Hoje a nossa família é mais conhecida por causa do milagre da ressurreição de Lázaro. E agora o que eu vou fazer? Eu preciso chegar e encará-lo novamente. Com que cara que eu vou chegar lá? Aí ela disse, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Ela foi lá no seu armário, lá nas suas coisas, procurou, achou que ela tinha de mais precioso, um vidro de nardo com unguento puro, e ela disse, está aqui, isso aqui eu tenho guardado para um dia muito especial, isso aqui eu tenho guardado para o dia das minhas núpcias, mas hoje é um dia especial, eu preciso chegar aos pés dele com o que eu tenho de mais caro, mais precioso, mais valioso. E Maria pega aquele vidro de perfume, curva-se aos pés do seu mestre, quebra aquele vidro de perfume, unge os pés de Jesus como quem diz, aqui está o que eu tenho de melhor, por causa do milagre que o Senhor fez na minha casa, por causa do milagre que o Senhor fez na minha família, aqui eu tenho o que tem de melhor dentro da minha casa. E o perfume daquele nardo tomou conta daquela casa, superou o aroma da comida de Marta, e todo mundo dizia, que aroma, que perfume é esse? É o perfume da adoração, é o perfume da gratidão, é um perfume do coração agradecido, porque recebeu um milagre do Senhor. Se você já foi abençoado, retribua Ele lhe dando melhor. Se você já foi abençoado, quebre o seu vidro de perfume hoje e deixe o aroma da adoração subir à presença do Todo-Poderoso. Para terminarmos, irmãos, Salomão, nesse Monte Moriá, na eira de Araúna, construiu o templo ao Senhor. E construiu tudo do bom e do melhor. Todo o material aplicado naquele templo foi da melhor qualidade. Até os trabalhadores, se não tinha mão de obra especializada, ele mandava importar, trazia de fora, mas tudo o melhor
para a construção do templo. Se fosse hoje, eu até diria, até pareceria a Assembleia de Deus da Vila Isabel. Tudo do melhor, glória a Deus. E a Bíblia diz que Salomão construiu uma grande casa. Todo o material era de primeira. A palavra de Deus nos fala que até os pregos eram de ouro maciço, porque Deus merece o melhor. Chega o dia da inauguração, ele chama os levitas e manda os levitas ensaiarem. Olha, vocês se preparem para cantar no culto de inauguração do templo. Não venham cantar desafinado aqui não. Não venham apresentar qualquer coisa aqui não. E diz a Bíblia que os levitas uniformemente adoravam a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eles tocavam os seus instrumentos, a harpa, o saltério, e iam entrando no templo, louvando a Deus, porque ali estava uma casa feita para o Senhor, da melhor qualidade possível. E enquanto eles ministravam, fazendo o seu melhor, a Bíblia fala que a casa se encheu de uma nuvem, porque a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar, e o próprio Deus disse: agora estão abertos os meus olhos, e atento aos meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Então esse é o lugar de oferecermos o melhor. Ofereça o teu melhor. O que é que Deus pede para nós hoje de melhor? O que é que Deus pede para mim hoje de melhor? O que é que eu tenho de melhor para oferecer ao Senhor nosso Deus? Ele disse o seguinte, Paulo escrevendo em Filipenses capítulo 2, disse o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele renunciou a si mesmo, tomando a forma de homem. E sendo homem, ele foi humilde servo, e servo foi humilde até a morte, morte de cruz. Ele renunciou tudo que ele tinha por nos amar, amados irmãos. Como diz o poeta, ele deixou o esplendor da sua glória, porque ele nos amou. Ele teve o sentimento de renúncia. E ele mesmo falou: se alguém quer vir após mim, se alguém quer oferecer alguma coisa para mim, renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz de cada dia e siga-me, e terás uma coroa de glória no céu. O Senhor pede apenas a nossa renúncia, que você renuncie o mundo, que você renuncie o pecado, que você renuncie uma vida de leviandade, abrace a cruz de cada dia e o siga. O que é que você trouxe para oferecer a Deus nesta noite? Como está o teu sacrifício nesta noite? O culto ainda não acabou. Você ainda tem alguns minutos para oferecer o seu melhor, para expressar a Deus a sinceridade do seu coração. Quem me dá a certeza de que ao amanhecer o dia vai estar com vida aqui? Ninguém sabe. Quem me dá a certeza que Jesus, antes da meia-noite, não retorne buscar a sua igreja? Ninguém sabe. Por isso, aproveite aqui e agora e ofereça o seu melhor. Paulo diz: eis aqui agora o dia da salvação. E não existe nada mais valioso para nós do que a nossa vida. Então é ela que você tem que começar oferecendo ao Senhor Deus. Ofereça a tua vida para Ele, entregue a tua vida para Ele, confia nele. Disse o salmista:
Deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Disse mais o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Primeiro passo, entregue a sua vida a Deus. Depois que você entregar a sua vida, entregue o seu louvor, entregue a sua adoração da melhor maneira possível, e Ele vai estar de contínuo te abençoando, constantemente te fazendo prosperar. Creia em Deus e na sua palavra, Ele está aqui para receber o nosso melhor. Amém ou não amém? Aleluia ou não aleluia? Então levante a tua mão e dê o teu melhor glória a Deus. Dê o teu melhor aleluia. Meu amado, você tirou um minuto hoje. Tire um minuto hoje para levantar as mãos no santuário e só tributar a Ele a honra, a glória, o louvor. Salmo 134. Ei, vós que vos reunis na casa do Senhor, nas altas horas da noite, levantai as mãos no santuário e bendizei o seu nome. E quando chega o capítulo 4 do Evangelho de João, lá à margem do tanque de Jacó, Jesus se depara com uma mulher tirando água, e aquela mulher lhe faz uma pergunta: onde é o lugar de adorar? Lá no Monte Gerizim, onde os samaritanos construíram um templo para adorar, ou em Jerusalém, no templo de Salomão? Aonde é o lugar de adorar? E aí Jesus responde para a mulher samaritana: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação, até aqui na beira do tanque tirando água é lugar de adorar. E tem mais: o Pai procura tais que assim o fazem. Se tem duas coisas na Bíblia que Deus procura, só duas coisas na Bíblia que Deus procura. O salmista diz que os seus olhos procuram os fiéis da terra. E Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores. Então, nesta noite de 25, já até perdi a data, 26 de abril de 2015, às 21 horas em ponto, Deus está caminhando entre nós, aqui nos corredores da Assembleia de Deus de Vila Isabel. Ele passa aqui naquele corredor, vai até o fundo, vem por ali, sobe aqui no púlpito onde estão os verdadeiros adoradores. Será que tem aqui no púlpito, no altar, tem verdadeiros adoradores aqui? Desse lado aqui, quem que veio trazer o melhor, o melhor, o melhor? Eu estou à procura de quem trouxe o melhor. Quanto custa o teu sacrifício? Vamos estar em pé, queridos irmãos? Onde estão os músicos?